Olá, este é o CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Faceres, e hoje chegamos ao segundo episódio de uma temporada especial em parceria com a disciplina PIC, que é o Programa de Integração Comunitária, que faz parte do curso de Medicina aqui da Faceres, e é uma temporada que faz alusão e menção ao mês de abril, né, que é o Abril Azul, uma campanha para conscientizar a população em relação sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. E hoje eu recebo dois convidados. Um dos convidados é o médico psiquiatra, Dr. Gerardo Maria de Araújo Filho. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado, Gabriela, pelo convite, né, pela instituição ter me convidado para a gente falar desse tema tão importante. Nós que agradecemos, doutor. E como essa temporada é uma temporada especial, a gente tem a participação também de alunos, né? Porque é um projeto de extensão curricularizado. E hoje a gente tem a Juliana Sumita, que é da turma 19. Juliana, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Bom, a gente pode começar aqui, doutora. A Ju vai fazendo as perguntas, né? Como eu falei, tem a participação do aluno e a gente vai seguindo aqui no bate-papo sobre o transtorno do espectro autista. Perfeito. Então, primeira perguntinha, o que é o transtorno do espectro autismo? O transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico recente, né, que está presente aí pela Associação Psiquiátrica Americana no DSM-5, que ele é de 2014, né? 2013 foi publicado, passou a valer a partir de 2014, que é uma tentativa, né, do meio médico psiquiátrico de nós podermos englobar num diagnóstico apenas todas as facetas desse diagnóstico que a gente chamava antigamente de autismo, né? Então, o autismo hoje ele é encarado como uma síndrome, né? O espectro autista ele traz pra gente uma ideia espectral, como o próprio nome diz, ou seja, não é preto no branco, são vários tons de cinza. Isso dá alusão à ideia de cada paciente com esse diagnóstico, né? Ele tem as suas necessidades, as suas particularidades, as suas, digamos assim, as suas características, seus pontos fortes também, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele vem englobar tecnicamente todos os diagnósticos que antigamente a gente chamava de autismo infantil, síndrome de Rett, principalmente nas meninas, transtorno desintegrativo da infância, principalmente nos meninos, e a chamada síndrome de Asperger, né? Ou transtorno de Asperger. Então, ele vem englobar todos esses diagnósticos que antigamente eram muito categoriais, né, Gabriela? Então, para eu ser autismo, tinha que ter aqueles critérios diagnósticos. Se eu não tinha, eu não era classificado, não recebia o diagnóstico. Para eu ser Asperger, da mesma forma. Então, o espectro autista, esse diagnóstico, ele vem no sentido de incluir, né, todo esse espectro que, na verdade, é esse mundo do que a gente chama do autismo, né? Dando a ideia assim, que na verdade não é nada preto ou branco, ou 0 ou 1. São vários tons, né? Vários degradês, onde cada um vai ter as suas necessidades, os seus pontos positivos, né? E também, vamos falar assim, que a palavra que a gente usa é essa, né? As suas deficiências. O que a gente pode ajudar, que suporte a gente pode dar para cada pessoa que recebe esse diagnóstico. E quais são os principais sinais e sintomas? Perfeito. Então, de uma forma geral, o espectro autista, independentemente da gravidade e também das necessidades, alguns, digamos assim, alguns pontos clínicos, né, alguns achados, eles são fundamentais para o diagnóstico. O primeiro deles é um distúrbio na comunicação, né? Então, esse distúrbio da comunicação, ele pode se traduzir por atraso na fala, que geralmente é um dos sintomas que mais frequentemente levam as famílias a procurar uma ajuda, né? Pode ser também atraso, digamos assim, na interação com o meio social. Então, a gente sabe que a comunicação não é só através da fala, é através do olhar, é através da percepção do ambiente, né? Então, a pessoa no espectro autista, ela tem essa dificuldade, né? Então, um grande pilar do diagnóstico é a questão do déficit na comunicação, verbal, não verbal, né? Mas, assim, um dos principais sintomas que levam as famílias a procurar uma ajuda é exatamente o atraso na fala. E você vai ter o outro pilar do diagnóstico, que é o déficit da interação interpessoal, né? Da interação social. Então, são, digamos assim, um dos aspectos também característicos do espectro autista é a dificuldade ou não interesse
da criança, no caso, né, ou do adolescente, ou até mesmo do adulto. Hoje nós temos várias pessoas sendo diagnosticadas já na idade adulta, né? Mas na interação social é exatamente isso. A pessoa, ela não se interessa pela interação social, né, ou se interessa de uma maneira muito particular, né? Então aí nós temos o quê? São pessoas geralmente isoladas, que não conversam, que não têm o olhar no olho, né? Não estão assim, né? Porque todos nós, até de uma forma intuitiva, né? Eu chego aqui, por exemplo, nesse ambiente que eu nunca estive, eu dou uma olhada, dou uma avaliada, vejo o que é que tem, né? Olho para vocês, né? Nesse momento eu estou falando aqui, estou olhando para vocês para saber se vocês estão gostando do que eu estou falando, se tem a ver, se não tem, né? Então isso, né? É toda a questão da interação social com o ambiente, interação com o ambiente, que o paciente do espectro autista, ele tem também essas deficiências, né? Muitas vezes ele se caracteriza também por comportamentos repetitivos e interesses restritos, né? Então, frente a esse, digamos assim, esse déficit de interação social, por exemplo, um paciente, ele pode querer falar só de dinossauros. Então ele fica o tempo todo falando de dinossauros, né? E como ele não tem a cognição social de olhar para saber se essa conversa está te interessando, ele continua a falar. E aí o interlocutor, muitas vezes que não sabe que o paciente é do espectro, se desinteressa, né? Fala, nossa, mas essa pessoa só fala disso o tempo inteiro, né? E é onde muitas vezes ocorrem os déficits sociais, inclusive de amizades, né? Na escola ou no trabalho, enfim. Doutor, só para a gente, né, pontuar aqui, são três pontos, né, que o doutor tocou: a questão do atraso na fala, a interação social e também a repetição em algum assunto, né? Que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, né, que muitos pais podem assistir também, né, muitas pessoas que às vezes têm muitas dúvidas, de prestar atenção, às vezes isso, sempre, claro, com o apoio de um especialista, né, alguém para poder apoiar e ajudar, né, mas prestar atenção. São 3 pontos muito importantes que o doutor trouxe para os pais prestarem atenção nessa questão do espectro autista, né? Com certeza. Você resumiu bem, Gabi. A terceira perguntinha é: a partir de qual idade esses sinais e sintomas podem ser percebidos e avaliados? Essa pergunta ela é muito importante porque isso tem... na medida em que as pesquisas avançam, que a ciência também avança na compreensão, né, do espectro autista, a gente tem percebido cada vez mais cedo, né, algumas características que podem vir a fazer com que a gente desconfie e leve para uma avaliação. Mas de uma forma geral, essas características que a gente estava conversando, elas se manifestam cedo na vida, né, até o 3º ano de idade. Essas características se manifestam, né? Lembrando que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, dentro do aspecto biológico, digamos assim, existem alguns déficits de neurodesenvolvimento, de formação neuronal, né? E que vão acarretando como é que isso se traduz na forma daqueles sintomas, né? Aquela tríade de sintomas que a gente estava comentando aqui. Então, geralmente esses sintomas eles se manifestam entre o mais comum, a família ou a escola de desconfiar entre 1 ano e meio, até 2 anos e meio de idade, e o diagnóstico ele é realizado, né, de uma forma geral. Esses sintomas eles estão plenamente presentes até a criança fazer 3 anos. Mas hoje algumas pesquisas têm mostrado em bebês, né, algumas características de alguns bebês de 8 meses, 6 meses de idade, que já dá para desconfiar, né, e levantar, digamos assim, uma atenção acerca da possibilidade desse diagnóstico. Então, aquele bebê muito calminho, não estou dizendo que todo bebê calminho tem autismo, não é isso. Mas os bebês que têm, você vê, né, a criança lá pelos 4 meses, 2 a 3, 4 meses, ela já desenvolve o chamado sorriso social, né? Ela já olha, ela já se interessa pelo ambiente, ela quer interagir, né? Então ela já olha, ela já quer, né, passar a mão no nosso rosto. E o bebê dentro do espectro autista, ele já não se interessa por isso, ele já tem um olhar um pouco mais parado, um pouco mais disperso, né? Os bebês, por exemplo, quando chega coisa muito colorida, eles já se interessam, já querem pegar, querem ver, né? O bebê do espectro autista, ele não se interessa por todos os estímulos ambientais, né? Então você vê que é uma criança mais
com menos iniciativa para interagir com o ambiente. Então, hoje, alguns estudos em bebês, na idade de 6 a 8 meses, já estão mapeando essas possibilidades de sintomas, né? Isso é importante, é muito importante, porque quanto mais cedo a gente começar a estimular, a oferecer propostas de tratamento, a gente consegue, muitas vezes, melhorar, né, o prognóstico, né, o desenvolvimento dessa criança ou adolescente. Com certeza. Melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. E a quarta pergunta é sobre o diagnóstico, né? Como é feito e quais profissionais que podem dar esse diagnóstico? Então, de uma forma geral, todo profissional da saúde, ele pode, digamos assim, levantar essa hipótese, né, desde que ele tenha o quê? Uma vivência no tema, né, que ele estude, que ele se interesse, né? E aí isso é um convite a todos os profissionais de saúde para que eles possam se interessar por esse tema, porque isso vai aparecer lá na fono, vai aparecer na terapia ocupacional, vai aparecer inclusive na pedagogia, né? Porque muitos professores que levantam essa lebre para a família. Às vezes a família não está conseguindo ver, né? Ou vê e não entende muito bem. Muitas vezes quem vai levantar a primeira bola são as professoras da escola, né? Do ensino infantil. E assim, uma vez que esses sintomas estejam presentes, né, virtualmente todos os profissionais de saúde podem eventualmente levantar essa hipótese, psicólogos, né? Então, pode ser levantada essa hipótese. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura, né, às vezes muito centrada na figura do médico, né? Então, o diagnóstico oficial, quando eu falo diagnóstico oficial, é o quê? Quem que vai fazer o laudo? Que através daquele relatório médico, outros tratamentos vão ser... muitas vezes o relatório vai desencadear todo o restante dos tratamentos, dos encaminhamentos, né? Então, digamos assim, o diagnóstico oficial, quem coloca o CID, né, é geralmente o médico. Quais especialidades? Geralmente o pediatra, o neuropediatra ou o psiquiatra, principalmente o psiquiatra da infância e adolescência. Então, as crianças, geralmente, elas orbitam nessas 3 especialidades, né? As 3 se ajudando nesse sentido, né? Para que o ideal é que a gente tenha, né? E eu acho muito importante a gente ter todo esse trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, para que a gente possa cada vez mais trazer esse assunto para que as pessoas possam se informar, estudar e se interessar, né? Porque da mesma forma, a gente tem hoje muitas informações, né, Gabriela? Informação não é diferente de conhecimento, né? Então as informações, elas estão aí, muitas vezes são informações equivocadas, informações de baixa qualidade, e todo o nosso esforço tem sido na produção, né? Nós, dentro de unidades acadêmicas, faculdades, né? Eu também sou professor, né? Estou convidado hoje aqui na FACER, sou professor da FAMERP, né? Então, nosso trabalho é para que a gente possa produzir informação de qualidade. Com certeza. Né? Eu até ia falar sobre isso, né? Que às vezes quem está passando por isso em casa, não tem a certeza do diagnóstico, não sabe ainda, tem muita informação. Tem informação na internet, principalmente na internet, às vezes em TV, rádio, mas assim, a informação correta. Às vezes a pessoa, o pai, a mamãe pode ficar preocupar, se desesperar com tanta coisa. Sem dúvida. Que profissional que eu posso procurar? Como que eu posso agir? Eu estou achando que é isso, mas não tenho certeza. Como ir? Então, assim, tentar tratar a informação para que ela chegue da melhor forma para quem está assistindo a gente, para que a pessoa possa entender, não que esteja acontecendo diretamente, mas com quem pode conhecer alguém, saber sobre o assunto para poder informar da melhor maneira, falar com informação correta, informação verdadeira. Então, o especialista aqui hoje é para a gente poder esclarecer, né, e tirar muita dúvida, que é muito importante isso para todo mundo que nos assiste. Perfeito. Então eu espero realmente estar contribuindo, né, para que a gente possa avançar, né, nessa qualidade de informação. O senhor poderia esclarecer para a gente se existem graus de autismo ou se todos os autistas são iguais e possuem as mesmas necessidades? Acho que a gente já falou isso um pouco no começo, né? Mas hoje, como que você faz, né? Você coloca transtorno de espectro autista, você tem os critérios diagnósticos, são aqueles que a gente já comentou. Uma vez preenchidos aqueles critérios, eu vou ver assim, qual o nível de apoio ou de suporte que aquela criança ou aquele adolescente necessita. Então hoje, basicamente, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3.
graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Você pode usar essas palavras. Mas o importante entender é que o grau 1 é aquele paciente do espectro autista que precisa de pouco suporte para o dia a dia. Então, um paciente que consegue, por exemplo, realizar as atividades básicas de vida diária, consegue tomar banho, comer sozinho, às vezes preparar a própria comida, consegue se comunicar, né? Ele consegue muitas vezes arrumar um emprego, fazer uma faculdade, e ele precisa de um ou outro suporte, vamos dizer, seja profissional, seja de cuidados, para algumas necessidades específicas, né? O grau 2, que a gente vai chamar moderado, né? Isso é muito, esses termos, né? Grau 1, grau 2 e grau 3, ou nível 1, nível 2, nível 3, é preferível do que leve, moderado e grave, né? Porque dá a impressão, principalmente assim, autismo grau leve, que a pessoa assim, é leve, né? Não, são pessoas que também precisam de suporte, né? E, enfim, eu prefiro esses termos 1, 2 e 3. Então o 2 é um nível que vamos entender moderado, em que ele vai precisar, algumas atividades básicas ele consegue fazer, outras ele não consegue. Então são geralmente crianças que precisam de um suporte na escola, precisam de alguém que possa acompanhá-los de uma forma assim um pouco mais intensiva. Mas algumas atividades ele consegue fazer, né? E o nível 3 são aqueles casos mais graves que eles precisam de suporte para praticamente todas as atividades, né? E aí, dentro de cada nível, de cada classe, você vai ter as necessidades específicas, né? Por exemplo, pensando no nível 1, tem alguns indivíduos do espectro que conseguem se comunicar de uma maneira satisfatória, né? Mas eles têm dificuldades, por exemplo, de se adaptar no ambiente de trabalho. Tem outros que conseguem trabalhar, conseguem se comunicar, mas se comunicar, digamos assim, nas interações básicas de comunicação, mas eles têm muita dificuldade em entender as entrelinhas, né? Então são pessoas que, por exemplo, se você coloca numa balada, né, tem dificuldade em interagir, em fazer novos amigos naquele momento, né? Então, assim, por isso que é muito importante, além do diagnóstico, né, todo diagnóstico em medicina, e principalmente em psiquiatria, ele só tem sentido se ele te levar para o tratamento, né? Então, o diagnóstico, ou seja, não basta simplesmente dizer, não, o seu filho, ele é de espectro autista, tá? Beleza. Não, eu preciso entender quais são as necessidades. Então a gente precisa fazer um diagnóstico bastante aprofundado. Daí a importância dos outros profissionais de saúde, além do médico, né? Seja ele pediatra, neuropediatra ou psiquiatra, né? Então é necessário que a gente possa fazer toda uma avaliação para que a gente possa oferecer as necessidades para aquele paciente. Então, o tratamento, tanto o diagnóstico como o tratamento, a ideia é que ele possa ser cada vez mais individualizado, cada vez mais customizado, né, que é a palavra da moda que a gente utiliza, né? Então, a ideia é essa. Doutora, a gente, quando fala em autismo, a gente pensa muito em criança, né? O doutor tocou aqui na questão de adulto, né? Eu acho muito importante trazer isso, porque é muito pouco falado sobre autismo em adulto, né? Uma pessoa adulta que sabe das suas necessidades, como ela pode ter essa percepção, procurar um profissional? Como que pode ser esse caminho dela? Lembrando que todo adulto do espectro autista, como é um transtorno de neurodesenvolvimento, assim, não existe espectro autista começando a partir dos 16 anos, por exemplo. É sempre diagnosticado na infância. Exatamente. Exato. Mesmo que ele não tenha sido diagnosticado, o profissional faz parte do trabalho voltar lá para a infância e perguntar, mas vem cá, você atrasou a fala? Como que era a tua interação na escola? Como que era, né? Muitas vezes você vai precisar da ajuda de algum familiar para poder falar, né? E na verdade, assim, uma vez adulto, quer dizer, muita coisa já passou. Porque o que é interessante? A gente diagnosticar cada vez mais precocemente. Alguém pode falar, mas aí, será que a gente não vai diagnosticar pessoas que na verdade não são? Mas eu acredito que, nós estávamos até conversando antes do programa começar, da gravação começar, é que quanto mais precoce a gente desconfiar, a gente não precisa de um diagnóstico fechado. Eu sou partidário da ideia de que a gente precisa saber se aquela criança ela tem alguns
sintomas que possam fazer com que ela tenha essa possibilidade de diagnóstico. Uma vez possível, é necessário que a gente implemente o tratamento, a estimulação, o que a criança precisar. Fono, né? Hoje a gente fala muito da terapia ABA, né? Que é a terapia hoje que tem mais evidências de efetividade nas crianças, né? com espectro autista. Então, daí a necessidade de a gente fazer um diagnóstico precoce, para que a gente possa implantar um tratamento precocemente. Mais uma vez adulto, né? Que foi a pergunta da Gabriela, para responder e não enrolar, né? Uma vez adulto, é necessário isso também, Gabriela. Eu preciso mapear, assim, quais são os seus déficits. Eu não consigo arrumar uma namorada, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo, todo o trabalho que eu entro, eu não tenho aquele jogo de cintura, né, que caracteriza, né, que a gente chama de flexibilidade cognitiva, né, flexibilidade mental, que é aquela capacidade assim, opa, eu quero ir por aqui, mas eu estou vendo que a porta está se fechando, deixa eu ver se eu tenho uma alternativa. Então, o paciente adulto do espectro autista, ele tem muita dificuldade em ter essa malemolência, vamos dizer assim, né, que é uma qualidade, né, um atributo da vida social, né? O ser humano é um ser que vive em sociedade, né? Nós somos seres sociais. Então, se eu tenho um problema de interação social, eu tenho um desafio a ser superado. Então, na verdade, uma vez diagnosticado na adultez, que para eu poder fazer esse diagnóstico eu vou precisar fazer todo um histórico, levantar esse histórico do desenvolvimento daquele paciente, eu preciso também mapear quais são as necessidades dele hoje. Quais são as necessidades dele hoje? E aí, a partir daí, eu vou oferecer as possibilidades de tratamento. Tá ótimo, doutor. Obrigada, viu? E a sexta pergunta é exatamente sobre isso, né? Que é a partir do diagnóstico, qual o tratamento? Exato. O tratamento ele pode ser dentro da necessidade de cada paciente. Então, psicólogos, né? Por exemplo, a ciência ABA. Né? A ciência ABA, ela baseia todas as intervenções terapêuticas. Quem pode ser terapeuta ABA? Todo profissional de nível superior que queira estudar sobre a ciência ABA e sobre as intervenções possíveis. Né? Então, no transtorno do espectro autista, o mais importante, né, um ponto fundamental do tratamento são as intervenções não farmacológicas, né? Que é visando exatamente o quê? Eu conseguir desenvolver naquele paciente a maior independência possível, né? E conseguir desenvolver a melhor forma, digamos assim, amadurecer as formas de comunicação. Sempre que lembrar que até 50% dos pacientes com autismo, do espectro autista, eles não são verbais, não conseguem atingir o nível de linguagem. Até 30% tem um diagnóstico, por exemplo, de epilepsia associado, que é um diagnóstico neurológico. Boa parte dos autistas, eles têm também algum grau de deficiência intelectual, né? Então a gente fala, mas eu vejo na televisão aqueles autistas que são gênios da física, tá? É o que a gente chama também de eles têm ilhas de excelência. Então, por exemplo, para aquele autista, ele é excelente na parte de fazer matemática, contas. Eu conheci um menino de 6 anos, que você podia falar a raiz quadrada de qualquer número. 2.841.000, não, ele te falava a raiz quadrada, né? Só que ele não conseguia fazer um amigo na escola. Então, muitas vezes, essas ilhas de excelência não necessariamente quer dizer que a pessoa vai se dar bem socialmente. Né? Então, para cada pessoa, para cada autista, eu preciso, primeiro, mapear quais são as necessidades. Segundo, trabalhar também as questões das comorbidades, sejam elas neurológicas, sejam elas psiquiátricas, né? Porque isso é um dado muito interessante. Quanto mais independente o paciente com autismo, mais transtorno mental ele tem. Mais independente? Mais independente. Por quê? Porque, vamos dizer, aquele autistinha que é nível 3, ele tem necessidades básicas. Então ele quer alguém que coloque ele para comer, que leve ele para tomar banho, né? Então ele se satisfaz com as necessidades básicas. Agora, um paciente Asperger, por exemplo, que seria o autista de alto funcionamento, é uma pessoa que quer sair, ele quer casar, ele quer namorar, ele quer ter uma vida, né? Até porque ele conversa, ele é articulado, muitos são muito bem sucedidos profissionalmente, né? E aí, na hora em que
Para poder casar, para poder se realizar do ponto de vista social, eu preciso ter cognição social. Se eu não tenho, é um desafio. E aí a pessoa ela começa a desenvolver ansiedade, depressão, né? Até a própria questão do bullying, né? As crianças com autismo mais independentes, elas conseguem perceber. Não é que você tem mais, né? Veja bem, gente, não é que o autista mais independente é pior do que ele ser menos independente, não. Todo grau de independência é ótimo, é muito, né? É melhor do que não ter. Mas o autista mais independente, vamos dizer assim, ele consegue reconhecer, por exemplo, a rejeição dos outros, né? Então eu estou aqui conversando de dinossauro, todo mundo vai embora, né? Tem 3, 4 pessoinhas, eu chego e falo uma coisa, daqui a 1 minuto não tem mais ninguém, eu estou falando sozinho. Então ele começa a pensar, poxa, mas por que as pessoas não gostam de mim? Ele não percebe que ele tem essa questão com ele, né? Ele tem uma dificuldade de leitura do social. Mas ele sofre porque ele vê que as pessoas de alguma forma não estão se aproximando dele. Daí, aí, em função disso, muitas vezes, os sintomas de ansiedade, depressivos, né? Então tem essa característica, essa nuance que é curioso, né? Quer dizer, quanto mais desenvolvido, mais ansiedade ele vai ter? Sim, porque ele percebe mais o mundo e aí ele tem digamos assim, uma consequência emocional, né? Entendi. Ju, a gente está encaminhando para o final aqui, a gente pode ir para a última pergunta já. Tá. Se um filho for diagnosticado com autismo, o outro terá uma chance maior de ter? Sim. Hoje, cada vez mais, nós estamos reconhecendo alguns genes associados ao autismo. Não é que tem um gene que causa o autismo, não é isso. Hoje, a gente entende que a genética ela é complexa, né? São vários genes, cada um com um pouquinho de efeito, que se junta em um indivíduo e vai produzir os sintomas. Então, frente a uma família que tem um paciente do espectro autista, é necessário também um aconselhamento genético. Para quê? Para que ele possa, isso não quer dizer que ele não possa ter, o casal não possa ter um outro filho e que obrigatoriamente esse filho vai ser autista. Não. Nós temos vários exemplos, né? Do primeiro filho ter autismo, e o segundo não ter, e o terceiro não ter, né? Mas é necessário que as famílias possam estar cientes de que o risco de um casal que já tem um filho do espectro autista, de ter um segundo filho autista, é muito maior do que um casal que tem filhos não autistas de ter um filho autista. Deu para entender? Então, frente a um filho, diagnosticado com autismo, sim, é necessário, há uma chance maior do próximo ter. Uma chance, não é certeza, não é categórico, não é, né, é determinismo. Mas existe uma chance maior e é necessário, nesse ponto, aquelas famílias cujo primeiro filho já foi do espectro, elas precisam fazer realmente um aconselhamento genético também. E às vezes um cariótipo, né, investigação de DNA, para que esses riscos possam ser colocados na mesa. E eu posso decidir com a minha esposa ter um segundo filho e assumir esse risco, né? Mas não é necessário que isso possa ser esclarecido. Tá certo, doutor. Bom, muito obrigada pela participação. Obrigada, Juliana. Estou sempre à disposição, tá? E agradeço principalmente pela iniciativa, né, dessa série de programas que vocês estão fazendo nesse tema tão importante. Com certeza. Obrigada, Obrigada a Ju. vocês.